Boa noite. Boa noite. Tudo Tudo bem? bem? Tudo na paz. Então, tá aqui também, estamos todos bem. O calor já passou. Mas com o calor estávamos bem também. Graças à nossa paz. Sim. Então, Marabu, continuando, a gente conversou sobre o inferno. E Sim, conversando sobre o inferno, então me veio a etapa anterior da, das historinhas sobre o inferno, que é o tal do juízo final. Então, podemos falar sobre isso? sem dúvida. Então, Ainda estamos durante um processo de acoplagem devido ao campo anterior do médium. não, tome seu tempo, sem problemas. O juízo final é uma projeção do homem tal qual sua necessidade de criação de um salvador, devido à sua infantilidade e processos de crenças que minimizam a grande massa para que haja um conceito idealizador de poder, uma ilusão. Há necessidade de um juízo, de um juiz, para um julgamento, para que eu possa impor o certo do errado. Entende? Mas podemos divagar sobre conceitos de juízo final em várias civilizações e processos conscienciais, por que não? Sim, mas eu tenho uma pergunta mais específica da conversa sobre o inferno, porque para a pessoa ou se encontrar em algum nível dessas faixas desses estágios sequenciais do torus planetário, que a gente chamou de inferno, Sim. de alguma maneira tem que haver um processo para ela chegar ali. Assim, eu sei que é a lei da afinidade, né? Então, o juízo final é a lei da afinidade. Não? É um processo de crenças tal qual foi imposto, como dito anteriormente, por seres que necessitam da ilusão do poder. É um processo que foi instigado e exposto pelo mental, a qual vários seres se deixaram levar pelos campos, aonde houve uma crença de um juízo final, e o universo, como sempre fala assim, dá conceitos e forma às crenças após o processo de dessoma. Então, se existe a crença num determinado processo de julgamento, de juízo final, na dessoma, esse indivíduo vai viver esse processo? Sim, Mas como? Ele não precisa de uns coleguinhas para brincar disso junto? existe dados programas ou conceitos expansivos dimensionais aonde ele se afiniza a grupos que executam o mesmo procedimento ou executavam, pois as mesmas crenças estão sendo dissolvidas do campo devido ao processo atual planetário. Então, A crença do juízo final ainda é forte no sistema. Se existe sim. crença, existem meios de deixá-la mais fofa possível, assim como a crença de que nada existe. Você dessoma e dorme. Ah, sim, tem essa crença também. Tem a crença de que ao
ao dessomar, eu vou dormir até que Jesus retorne, e na segunda volta de Jesus, ele vai julgar a todos. Então, eu durmo Exato. até o juízo final. Também. Isso, então, é honrado de uma certa maneira. Mas essa pessoa, Sempre o que esse você espírito... nutre e alimenta sempre é respeitado, pelo menos por um determinado tempo. Mas nos livros de André Luiz, ele descreve algumas atividades socorristas onde eles foram justamente acordar esses espíritos que dormiam para levá-los a postos de socorro. Exato. Por esse motivo, foi informado que pelo menos por um determinado tempo. Entendi, então não é um sono eterno. Não. O eterno também pode ser finito, depende da ótica. Depende da acepção de tempo, depende do conceito de realidade. Tudo isso é manipulado e exposto dependendo da proposta. Alguns falam merecimento, mas eu falo afinidade vibracional da pessoa que se presta, se coloca nessas condições. Quando eu digo pessoa, para dar um termo mais terra a terra, como dizem aqui, mas somos todas essências divinas. E Sim. compreende como o sistema em si, assim como respeita suas crenças em vida, durante a dessoma, onde a vida continua respeitando. As coisas não mudam. Sim, A mesma sutilidade é mais exposta. sim, a bolha continua sendo respeitada. Como você mesmo indaga, eu sou responsável por tudo que eu vejo. Sim, sim, A sim. grande falha é analisar o espectro da vida onde o ser se manifesta e ele dessoma, e depois ressoma. Não é analisado o espectro como um todo. As várias crenças de que a vida continua são simplesmente ignoradas, dando aspecto aonde a única coisa que realmente importa é sua vida durante essa fração de realidade, onde essa crença entra e conclui com o contexto de poder, onde eu só tenho esse finito lapso de tempo para que eu seja salvo de uma ideia de juízo final que inexiste ante a realidade, que é eterna. Se eu acredito em Deus Pai, na eternidade, eu levo crenças como onipotência e onisciência. Logo, eu não posso crer em um final. Entende? Mas isso eu sou uma pessoa, então, que tem as crenças no processo formal do juízo final, de que vai ter um juiz, minha vida vai ser revista e eu vou ser condenado a um purgatório, ao inferno ou ao paraíso. Como isso é honrado, então? A pessoa adquire consciência. Se ela crê durante os processos de punição, ela adquire uma certa consciência onde ela entende que o que foi feito é mal. Mas se ela não nutriu esse contexto, mesmo tendo executado coisas que são ditas como mal, ela adquire consciência que o que é dado como mal foi ferramenta. Depende do caso, depende do conceito. Durante a dessoma, a alteração da curva da realidade faz com que o tempo se passe mais devagar propositalmente. Durante esse processo, o ser se vê. Quando se vê, toda a realidade, experiências em forma de fatos interpretados pelo momento, passam diante de si. O que ele vibra diante daquela experiência determina em qual ponto ele vai se colocar. Nós somos responsáveis pelo aquilo que vemos. Sim, até me trouxe à memória uma história, tem uma outra história, eu não me lembro do livro, mas
Eu coloco na descrição depois. Mas tem uma outra história de André Luiz também, onde ele descreve um, um evento onde eles foram até socorrer um irmão, mas ele estava justamente nesse processo, ele estava, vítima, eu não gosto muito da palavra vítima, ele estava brincando com uns coleguinhas que tinham fingido que tinham julgado e que ele tinha que cumprir uma certa pena, sofreu uma certa pena, porque ele tinha sido julgado e considerado, né, merecedor de uma punição. Mas se ele não tivesse essa crença de que ele merecia ser julgado, é como se a bolha dele, entendeu? É É uma como se alguém constante chegasse. relativista. Não, a gente não pode pregar a verdade e estabelecer uma regra de procedimentos de dessoma. Porém, não necessariamente você se lembra de todos os processos depois do ato de se conscientizar de si mesmo, podemos dizer assim. Pode ser que você acorde em um local onde você não sabe onde você está, você não sabe quem você foi, você não sabe o que está ocorrendo. A partir daí, seres inescrupulosos, podemos dizer assim, podem executar o procedimento que você explicou ainda há pouco. Ai, sim, porque nem todo processo de dessoma é consciente. Exatamente, é um contexto um tanto relativista. Até porque, diante ao que você nutre e ao que você alimenta em seu âmago, tudo que ocorre com você é justo, é equilibrado. Às vezes a dessoma inconsciente é acompanhada por um irmão espiritual que pode te conduzir a uma expressão de si mesmo mais amena e equilibrada, ou até mesmo o mesmo processo, digamos que doloroso, pode ser uma ilusão intuída por uma ferramenta. E você pode estar deitado dormindo em uma maca. Sim, pode ser porque mesmo no processo de dessoma, não quer dizer que você não sonha ainda. Se você acredita que você dorme, o sonho não está muito além disso. Exato. Os espíritos também dormem. É o mesmo princípio do que os humanos físicos executam. Os humanos não físicos, se dá para se tornar entendível, eles descansam a alma e se reenergizam. Que é exatamente o que é feito aqui. A diferença é que é um processo orgânico e corpóreo. O processo também orgânico e corpóreo é mais sutil. Não muda. Não precisamos ficar endeusando e expressando conceitos de uma outra realidade como se ela fosse superior. É tão humana quanto. A diferença é que o conceito de expressão é mais vívido e verdadeiro. As pessoas não conseguem mentir para si mesmas. Sim, porque então, vamos falar disso. Por que que nessa dimensão, onde estamos como observadores, por que que nessa dimensão dá para mentir, fingir e do astral para cima não dá? Como algumas religiões e conceitos pregam, o corpo é uma proteção. Querendo ou não, a expressão dessa dimensão demanda de mais energia. É mais lenta, podemos dizer assim. A expressão de uma dimensão espiritual, como dizem aqui, é mais rápida. Também a condensação e expressão psíquica do ser é mais veloz e faz com que a captação de informações psiônicas se tornem mais acessíveis. Não quer dizer que um ser aqui com a sensibilidade aflorada não tenha
a capacidade de percepção e de sentir os outros e processos egóicos e de mentiras. Psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas alternativos, mães de santo, curandeiros e uma série de outras pessoas, expressões de Deus, por que não, fazem a mesma coisa com métodos diferentes. Entende? Sim, é porque eu tinha me esquecido de que no astral a comunicação já se dá mais através do pensamento. Então tem esse teor mais direto. Exato. As pessoas Ma- colocam como astral, mas espíritos da quarta dimensão interagem na terceira também, que ocorre dentro desse órgão um processo de proteção aos níveis conscienciais que criaram esses conceitos de nível astral, astral inferior, astral superior, quinta dimensão, sexta dimensão. Mas espíritos da quinta e da sexta veem o universo tão qual igual vocês ou nós. Apenas tem uma ótica um pouco mais branda, veem mais coisas, apenas isso. Não há superior ou inferior. O espírito da terceira dimensão, com o sentir e nutrir em paz, vibra internamente tão quanto ou mais puro e veloz, mais luz que o espírito da quinta. Não há necessidade de graduar seres. Eu não estou dizendo de você, mas estou dando um conceito um tanto mais amplo a quem nos ouve. Não, mas igual na última conversa a gente falou até da Baratinha. A Baratinha pode estar lá e mandando uma imensa luz e paz também. Sim, sem dúvida. A questão é que foi percebido que há necessidade de ser ainda mais claro. Sim, sim. Sim, para que não se. É porque, do jeito que os campos foram formatados através dos tempos, ainda há a tendência a se projetar a pirâmide em tudo. Exato. Ainda há necessidade de um juízo final. Então, dessa tendência vem a atração por crenças que sejam diferentes do dentro como fora, fora como dentro, em cima como embaixo, embaixo como em cima. Então, Exato. aí, Um se outro. fala de uma dimensão, de um número mais elevado, quarta dimensão, então, essas crenças que rodam no campo mental já induzem a se assumir que é, então, melhor. Exato. Mas estamos aqui para mudar isso. Um amigo de outra dimensão nos fala que nós estamos em todas as 26 dimensões ao mesmo tempo, menos com mesmo com a percepção um tanto finita da terceira, porque todas se sustentam uma dentro da outra. Sábio. Sim, Apenas dando essa ótica. é como se fosse uma cebola. Exatamente. A diferença é que a cebola está o que está dentro está fora, e o que está fora está dentro ao mesmo tempo. Sim. Isso são as dimensões interligadas. Existe uma forma geométrica chamada o ponto ápice da geometria. Interessante estudá-la. O menino não tem esse nome aqui, mas existe o que chamamos hoje aqui de Google. Sim, podemos colocar mais uma entrada, uma descrição no Sapiência, no blog. E vamos Exato. descobrir, então, o ponto ápice da geometria. Mas dá um resumo, então, para mim. O que é o ponto Existe ápice uma da forma geometria? geométrica onde todos os pontos, todos os catetos, todas as conexões se ligam. Em uma exibição tridimensional gráfica é possível,
na formatação em equação matemática também, mas é impossível expressá-la na terceira dimensão. Entende? Mas Não há e um aí formato contextual, mas há o cálculo. Assim como as teorias sobre o próprio universo não são testadas, mas são mas avaliadas, sim, e temos as equações e os cálculos também. que são uma forma de linguagem que provam e são usadas como evidência. Entende? Sim, vou olhar então o ponto ápice da geometria. Exato. E a gente estava usando, você usou esse exemplo do ponto ápice da geometria para ilustrar como as diferentes dimensões Interagem se entre si, dando condições da própria existência interagir, onde todos os seres aqui e agora estão em todas as dimensões ao mesmo tempo, apenas não se percebem. para expandir o modelo da cebola, que era o modelinho que eu tinha. O modelo que todos temos, para tirar esse peso do melhor e do pior. Isso é um tanto Sim, complexo diante do campo, porque ainda há necessidade. Nós entendemos que o processo é um tanto duro para quem precisa de um salvador e se sustenta em um juízo final, para que o meu ego consiga se expressar diante de um bonzinho e um mauzinho. não, e muitas vezes a visão do Salvador é justamente para ele ver o outro punido, entendeu? Para ele não é muitas vezes o tom não é o tom de ver, nossa, melhor eu fazer o melhor que eu posso agora porque eu vou ser julgado. O Que bom tom que é o você tom de entendeu. que o tom é chicotear os outros. Olha, se fosse pelo menos Exatamente. chicotear a si mesmo, as pressões no campo seriam um pouquinho diferentes. Mas o tom é de chicotear os outros e criar pontos de contração nas bolhas alheias. Exatamente. São contextos um tanto abertos, como dito anteriormente. O, o gancho que deu origem à conversa sobre o juízo final nos dá condições de expressar todos esses temas de uma forma branda, conjunta e sustentada. Assim, o universo se revela diante de nós, como diz sábio Tranca-Rua. Sim. Mas se voltamos ao princípio de que eu sou responsável pelo que eu vejo e que as nossas, como se diz, vamos ter que estamos passando por um processo de aprender a lavar as próprias fraldas. Exato. Se eu sou responsável pelo que eu vejo, eu posso observar o efeito que essas crenças de melhor e pior têm na minha bolha. Exato. Justamente quando você leva em consideração que há um juízo final ou que há um processo de autoanálise após a dessoma, as mesmas crenças e as mesmas influências em um outro padrão ou constante vibracional fazem com que espíritos tenham necessidade de colocações de medo, de conhecimento, de poder. Tudo é o mesmo campo e tudo é a mesma expressão. Entende? Sim, mas se eu estou permitindo que aquele espírito, se eu estou me permitindo que na minha bolha se manifeste a, a emoção, o sentimento do medo, eu também sou responsável por aquilo. Então eu posso olhar como eu criei aquele medo. Exatamente. Em mim, muitas vezes, me parece que o sentimento do medo vem de uma coisa que eu desconheço. Então, eu estou com medo, é igual criança com medo do escuro, porque ela não sabe o que tem lá dentro. Mas ali dentro ela está projetando coisa ruim, porque senão ela não teria medo.
Porque se você não sabe, se você se coloca no ponto neutro, você não sabe o que tem ali, então já não tem medo. A expressão Para dar o pura do medo. medo é essa. O medo é uma autodefesa. O medo é uma expressão animalesca do desconhecido e de um conceito de autopreservação. Quando você leva esse conceito puro do medo, você vive com mais equilíbrio. E você galga o conhecimento aos poucos e, com base no próprio natural, se expande progressivamente. Mas quando você coloca esses mesmos conceitos em um ideal de punição, de destacamento da igualdade, onde há você superior e eu inferior, eu já dou o primeiro passo, alimentar o mesmo medo e concentrar as mesmas nuances, dando a entidades, pessoas, seres, qualquer tipo de expressão da própria consciência, o mesmo papel para que haja algo melhor ou pior. Entende como o que está dentro está fora? Sim, porque se eu chamo o amiguinho para brincar de pirâmide, vai vir um amiguinho que gosta de brincar disso. Exatamente. É como se fosse um quebra-cabeça. Eu sou responsável pelo formatozinho que eu estou dando, onde um amiguinho que está na mesma. Que também gosta de brincar daquilo vai se encaixar. Exatamente. Mas dentro da minha bolha eu posso formar um outro encaixe vibracional. Exatamente. E isso está acontecendo constantemente diante de várias essências nesse ordem. E a reflexão disso é uma refração dos processos contrativos, E para isso eu não preciso. onde cada vez menos há necessidade de uma expressão de alguém importante ou de um modelo de existência. A prova disso é a internet. Entende? Sim, a internet é a democratização. Você vai fazer outras buscas no Google, mas eu ia usar o exemplo dos joguinhos também, porque você não quer jogar mais uma coisinha, você Também. simplesmente dá logout e vai jogar outra coisa, ou vai fazer outra coisa. Exato. Você não precisa da permissão do outro coleguinha que está brincando com você para você brincar de outra coisa, entendeu? Exato. A sua bolha é responsabilidade sua, é presente seu. Exato. É um presente seu para você mesmo, de dentro para fora. Sim, sim. Em conjugo, em concluio, em harmonia, a sua bolha interage com todas as outras, formando um outro corpo em manifesto. Então, podemos, já que estamos falando de juízo final e tudo isso, e falamos agora da bolha e dessas interações que a gente tem com as outras bolhas. Podemos falar um pouquinho do processo de assédio? Todo o processo, sim, nós podemos. Todo o processo que oprime e não expõe é um tipo de assédio. E todo o assédio é energético, independente do conceito, da moral, da forma e de tudo que pode ser dado como um porquê do próprio assédio ocorrer. Entende? Quando eu imponho que o meu joguinho é melhor do que o seu, e de alguma forma uso minhas ferramentas psicossensoriais para instigar o seu desequilíbrio, eu estou cometendo um crime contra a vida. Seja ele consciente, sabendo das circunstâncias que de fato, devido ao próprio mental coletivo, agrava a situação, ou inconsciente, sem saber das nuances do processo, que me dão a ferramenta da ligação da ignorância.
mas não deixa de ser um assédio que causa um desequilíbrio comum. Uma propaganda que te instiga ao desejo, sem te mostrar com lealdade a própria realidade do produto, é um assédio. Uma mulher que usa artifícios para aparecer no externo algo que ela não é no interno, independente de qual for, que instiga o próprio desejo egóico, que também é ruim no próximo, ou um homem que usa qualquer tipo de artifício para parecer o que ele não é no interno, ele está assediando não só os outros, como a si mesmo. O maior crime do assédio não é o que ocorre com o próximo, e sim o crime contra a vida que o ser se coloca, deixando a sua autenticidade em segundo plano. O assédio está ligado intimamente à falta de amor próprio, entende? Sim, mas como somos pecinhas do mesmo quebra-cabeça, para encaixar o assediador e o assediado tem que estar na falta do amor próprio, tem que estar dos dois lados. Sim, eu não estou dizendo que é um processo onde eu aponto o dedo para todos, mas eu estou dando uma ótica geral. E para que uma bolha tenha convivência e afinidade, é importante que existam outras bolhas parecidas ou com nuances que se afinizam para que haja experiência mútua. Não há errado nem certo, porém, há uma ótica e um filtro onde eu vejo esse tipo de assédio, entende? Sim, não é errado nem certo, nem certo. Porque tem também a situação onde a percepção do assédio está só de um lado. Sim, você está levando essa ótica a um dado conjugal, a um processo finito da existência. Eu dei uma ótica do próprio assédio perante a vida. São conotações que se complementam, mas é interessante que sejam separadas e colocadas cada qual a sua ótica para Não, uma compreensão e interpretação adequada de todos, entende? Não falando eu que não você estava está levando. errada. Não, mas eu não estava levando para o lado conjugal, não. Eu estava levando. Isso aí foi projeção sua, Maria. Pô. Não, tô brincando. Eu estava levando para o lado psíquico, onde. Mas mesmo dentro do lado psíquico, eu tenho um casal que se combina e se assedia, um sendo assediador e o outro assediado. Diante disso, a mesma projeção feita por mim ou não pode ser encarada em conceitos interpretativos em quem nos ouve, sempre em uma ótica maior para que haja o entendimento mútuo de vários pontos. sim, mas a ótica que eu. O que estava. Por O que, favor. a imagem que estava na minha cabeça era o do assédio um assédio parapsíquico, porque, na verdade, eu estava pensando numa experiência que eu tive onde eu fui num centro espírita e durante a própria. A gente estava num curso, né? E durante aquele próprio curso, uma pessoa ali sofrendo processo, experienciando um processo de assédio devido a uma mediunidade aflorada e não bem entendida, não bem Meu controlada, ponto por assim também, dizer. meu ponto também se aplica a esse mesmo conceito, dando a eles uma conotação vibracional, onde há um assediador ou um grupo de assediadores e o próprio assediado que nutre uma realidade que se afiniza ao contexto, independente do grau de sensibilidade que o mesmo oferece ou se tem, entende? Sim, é o mesmo princípio. Mas é interessante a indagação
onde há meios das pessoas que sofrem o mesmo tipo de assédio e conscientemente se veem nesse contexto, onde, infelizmente, há necessidade da integração das informações, onde eu aceito que não sou vítima e que sim, sou um ser perfeito que estou me descobrindo. Aí eu deixo de vibrar o princípio que se afiniza ao próprio assédio, me aceito e vou galgando o autoconhecimento nível a nível, para dentro, não me superiorizando. Entende? Sim, é quase como se fosse o contrário do se superiorizar ou inferiorizar. É se vendo. Se linearizar, Sim, se linearizar. você Se... simplesmente se expande não para cima ou para baixo, e sim ao mesmo nível de todos e de todas. A colocação todas é pelo conceito vibracional do próprio campo, que necessita de uma conotação feminina, devido às interpretações do mesmo campo que interagem com a nossa proposta. Mas tem. Bom, olhando também que a forma e o conteúdo são diferentes. Essa equalização, essa linearização, ela acontece ao nível do conteúdo. A nível da forma, você pode sair de lá, você pode fazer o que você quiser. A nível da forma, entendeu? Sempre ocorre na forma do conteúdo. A expansão do conteúdo é como um pulsar de uma estrela de nêutrons. Porém, a forma é a luz que demora muito tempo para chegar. É porque a nível da forma, às vezes a pessoa confunde o Maneiras. Sim, maneiras. Então, por exemplo, às vezes se confunde o fato, apesar a nível do conteúdo nós somos perfeitamente iguais, eu não preciso continuar ali brincando com você. Eu posso ir fazer uma coisa que eu tô com mais vontade autêntica de fazer. Entende? Com isso, você se respeita e se coloca em condições de se amar autenticamente, fazendo com que os próprios processos de assédio ao seu derredor sejam moldados diante de suas realidades, mesmo respeitando os graus de ego e consciência e não desmistificando o processo de assédio diante da ótica deles, você instiga a autoanálise sendo você mesmo, entende? Você não chega e proíbe o assédio, não dando a chance de ambos executarem seus procedimentos de autoconhecimento, mas o próprio estar se amando autenticamente instiga ambos a se analisarem e serem autênticos também. Você não impõe, você expõe a realidade de todos a todos nos seus diferentes níveis. Mas no conteúdo sem se sentir inferior ou superior por causa disso. Porque você no conteúdo não vai lá dizer o que é certo e errado, e Exatamente. apenas é quem é expressando e pulsando seu amor, instigando o amor dentro deles. E de fato, para quem olha de fora, é muito mais efetivo e funcional, pois não dá a eles ferramenta de se defenderem diante de uma atitude impositória da sua parte. E Ou nem seja, gera, a grande ferramenta é se amar. e não gera um apego no resultado, entendeu? O apego no resultado é querer que a parte, acho que a gente falou disso numa outra conversa, é querer que eles não têm que ser diferentes para eu me sentir bem. Se eu me sinto mal com as diferenças, o mal está em mim. Exato. É porque às vezes eu noto esse apego a resultado. Eu estou, entendeu? Num certo nível, eu não estou corrigindo ninguém, mas num outro nível, eu estou emanando o desejo de que aquilo seja diferente. Então, de certa forma,
tem um ganchinho de controle, tem um ganchinho não está igual. Quando está exatamente igual, nada tem que mudar para que na minha bolha eu crie o que eu quero criar e esteja tudo perfeito. Eu não preciso que aquela circunstância que pertence à bolha do meu amigo ou do que eu estou observando, eu não preciso que aquilo mude. Eu posso criar o que eu quero criar na minha bolha. Exatamente, mas a necessidade do mesmo processo de autoanálise e amor próprio, entender que dentro do ser existem nuances e processos vibracionais dos estágios da própria psique, aonde a única solução é falar eu me amo e sim analisar esse próprio eu me amo diante de todas as possibilidades e assim se conceber como é. O que é se conceber? Entender que como humano eu sou uma fração de várias influências. Então pode-se dizer que então uma forma do juízo final é se chegar ao juízo final de que eu me amo e me concebo como sou. E entender que você, assim como o rei da sua vida, é o juiz. Sim. Que sempre te absolve diante das suas escolhas nutridas, e é o mesmo juiz que sempre te penaliza diante das suas escolhas no externo. Não existe o fora ou dentro. Em algum estágio, você se olhando para dentro, o aparelho do menino se manifestou, me perdoe. Não se preocupe, todo o universo alinhou para enfatizar esse ponto. Diante do mesmo conceito, você se coloca como mestre da sua existência e se vê grande, capaz e único. Em algum ponto, se vendo e se olhando de fora para dentro, você é o Criador e é o natural. Você entende que você não está separado. E a partir daí, intrinsecamente, constantemente, essencialmente, você deixa de julgar o externo. Compreende, entende e não se incomoda. Sim. Sim. Sim, porque... Isso pode ser analisado diante de várias nuances. Não é um contexto generalista. É apenas um contexto que você pode usar, quando eu digo você, eu digo todos, como ferramenta para autoanálise. A mesma expressão que lhe incomodava ontem pode não te incomodar hoje. E como para Deus não há grande nem pequeno, você realizou todo esse processo que eu expliquei durante apenas essa expressão. Então se orgulhe, olhe no espelho e se ame ainda mais, pois você, como dizem aqui, passou de fase no joguinho. Não que quem não se conhece ou não tenha feito seja ruim, mas você foi melhor do que ontem. Porque essa coisa do espelho, do olhar no espelho, é porque a gente mencionou isso numa outra conversa também do chicotinho, que não tem como, a gente tem, o universo sempre diz sim, então o universo não vai tirar o chicotinho da minha mão se eu não tiro ele. Se eu não paro de me chicotear, não tem como. Seria uma violação do meu livre-arbítrio, uma força externa tirar isso de mim. Então, exatamente. já que estamos falando do espelho... É igual agora. Perdão, por favor. É porque eu ia casar com essa noção do espelho. O único jeito do espelho me julgar e me considerar culpada é se eu estou fazendo isso para o espelho, porque nada mais é que um espelho. Então nada pode aparecer no espelho que eu não esteja emanando para ele.
voltando ao ponto do eu sou responsável pelo que eu vejo. Então, se o espelho está me dando está mostrando uma coisa onde eu sou chicoteada, isso eu tenho que estar passando isso para ele. Não tem como vir do externo, se não está vindo do interno. Exatamente. Mas eu te interrompi, você estava começando a falar outra coisa. Eu só queria fechar isso para mim mesma. Não Para isso que está todos. ouvindo, para enfatizar isso para mim mesma, porque às vezes eu ainda caio um pouquinho na arapuca, é igual como se eu estivesse ainda andando com uma bicicleta de rodinha, e às vezes ela vai um pouquinho para o lado, e aí eu me pego reclamando de alguma coisa que está no espelho. Só um ponto. Todas as experiências são válidas para todos e para tudo. Quando eu me dou a oportunidade e me faço a caridade de lhe ouvir, eu tenho a graciosidade de ver a sua experiência diante da sua ótica e tenho a minha percepção da experiência de um outro Deus. Então, quando alguém é cortado, não pede desculpa e não ouve, expondo a sua arrogância, a sua necessidade de se impor, como foi indagado anteriormente, é um grande sinal que ali há uma necessidade de existência no externo. Eu não estou dizendo que você é assim, até porque a nossa relação de diálogo é de suma educada, mas é apenas um contexto para que as pessoas pensem. Há pouco eu ia dizer que, como agora, o processo de imposição tem vários níveis e vários tipos de ilusão. Os próprios campos são extremamente usados como ferramentas de imposição diante da bolha criada para que esse diálogo ocorra. O menino é privado dessas sensações e desses conceitos por respeito mútuo, assim como você e quem nos ouve. Mas apenas para nível de entendimento e próprio conhecimento, indo contra a expressão do mesmo medo que pode vir a ser colocado em questão. Sim, a mesma imposição que as pessoas sentem quando vão se amar, e tudo aparece indo contra esse processo, também ocorre em quem tenta instigar o autoconhecimento alheio. Entende? Não, essa não ficou abertinha. O que quer dizer instigar o autoconhecimento alheio? Quando eu coloco as minhas experiências em questão, exponho o meu ponto de vista de uma forma que não julga o externo e expõe a minha autoanálise no meu interno, eu faço as pessoas pensarem. E quando elas pensam por si só, elas começam a se amar mais. Elas se dão o direito de ter opinião. E a partir da mesma opinião, elas se dão o direito de sentir e ter seus gostos. E na expressão da mesma autenticidade, elas vivem e se emanam, se expandem e são deuses co-criando realidades. Sim. Sim, entendi. É essa energia do trocar figurinha. Quando a Exato, gente eu não troca sou melhor figurinha, nem pior. sim. Olha a ênfase aí, olha. Efeitos Exato. especiais. Efeitos especiais, olha só. Mas é essa experiência Sim, do assim trocar como os figurinha. amigos que passam na rua. Eu vou desligar esse aparelho.
Mas é porque essa experiência do trocar figurinha, como observadores diferentes que nós somos, não melhores, piores, mas nós somos observadores que têm pontos de observação diferentes. E assim eu posso trocar figurinha até com a formiguinha, com a baratinha, com A diferença é elementares. de suma importância. Só existe a atração e desenvolvimento mútuo no próprio diferente. Quando tudo é igual, existem apenas clones. Não é funcional. A própria evolução é uma evidência disso. Entende? Sim, mas e na experiência de trocar figurinha você não está errado, nem eu estou certa e vice-versa. Você tem uma figurinha diferente. Exato. Mas José De, está dizendo uma conotação um tanto interessante. Nem sempre o que é só igual se afiniza. Os opostos também. É uma conotação importante para estudo. sim, a gente não joga Até R. mesmo para o conceito de eu lhe cortei, me perdoe. Até Não, mesmo para o conceito de esse menino perde a palavra, é essa, de assédio, entende? O que sim, está dentro está fora. Até mesmo a afinidade para o contraste, que é de suma importância para o autoconhecimento, também se aplica ao próprio assédio e o que chamam aqui de obsessão. sim, porque a afinidade do assédio pode ser criada também pela crença da falta que o outro nutre. Então, se ele se sente em falta, essa complementaridade vai vir de um diferente externo que vai trazer para ele a, a pecinha. Possibilidade de experiência para autoconhecimento. Sim, É algo pouco indagado nos livros, porque leva um certo choque. Conduz a essência e o ser a um certo choque de realidade, onde ele precisa de responsabilidade pelo que ele é e se coloca na condição de mestre do seu nutrir e juiz da sua realidade. Faz com que as pessoas cresçam. Entende? sim. E É um entendo pouco até mesmo, duro. Perdão, por favor. e entendo também no outro foco, já que há um pouquinho atrás você tinha levado para a área do relacionamento, né, porque às vezes eu noto uma crença de que para o relacionamento ser bom as pessoas têm que gostar da mesma coisa. Mas aí eu me lembro que no RPG todo mundo que está ali do seu todo mundo que está ali no seu grupo, eles são todos diferentes, de classes diferentes, tudo diferente para poder dar um RPG legal. Os diferentes normalmente se completam. Tudo é Sim, diferente. Tudo é uma constante em mutação. Os choques dos diferentes geram novos. O choque não é um termo adequado. A expressão do que é diferente gera um novo e cocria realidades e concepções distintas e antagônicas dos mesmos diferentes. O bater de uma asa na América do Sul gera uma tempestade no Japão. um efeito borboleta. Exato. Me lembrou de um quadrinho onde a borboleta está fazendo isso com uma cara de bem malvada. Seres humanos são gênios do humor, assim como da Mas, música. mas eu acho que a questão da experiência da desarmonia que vem nessa projeção que se faz de que eu estou tendo uma desarmonia num relacionamento porque somos diferentes, é porque eu estou projetando no outro não só que ele é diferente, eu estou observando a diferença, mas eu estou projetando no outro um julgamento, já que estamos falando do juízo final, de que ele é errado em ser assim. Exatamente.
Então aí minha Eu bolha... coloco as minhas crenças e a minha necessidade de estar certa diante de um contexto. Novamente trazemos o princípio da conversa como julgamento final. Eu trago o mesmo conceito onde eu, juiz do externo, na ilusão do mental, coloco o outro como imperfeito diante da minha perfeição e magnitude inquestionável. Sim, Sarcasmo. sim, não, sim. E aí tento me fazer juiz e diretor e, e, e autor da peça, da história, da vida do outro. Onde todos são protagonistas de si mesmo e não pessoas que vivem em um antagonismo próprio, egóico e destrutivo. Mas o que eu notei é que quando eu faço isso, eu não consigo fazer isso sem sair da minha bolha. Entendeu? Assim, eu nunca E você saio da só minha atrai bolha. pessoas que precisam disso. Quando eu deixo de fazer isso, o outro que precisa disso entra em um processo de separação e autodepredação. E o promove o direito de atrair outra pessoa com os mesmos conceitos. Mas esse processo é um direito dele. De fato, não é um julgamento, apenas uma contextualização das possibilidades. Você Então não eu posso. pode ser o primeiro e falar, oh, ele é coitadinho. Será a primeira a errar, ou o primeiro. Ah, não, mas Mas não dá o direito ao outro de se autodepredar e fazer com que ele tenha meios de atrair outra pessoa que necessita do que ele pode oferecer, por mais que em uma ótica mais consciente seja ruim, ou menos consciente, depende. é porque não tem jeito de eu projetar coitadinho nele sem o meu espelho voltar a projeção do coitadinho em mim mesma. Então, se eu projeto o coitadinho, eu também me torno coitadinha. Exatamente. Mas Eu no só conteúdo. consigo projetar no externo o que eu tenho escondido em meu lado sombra e o que eu escondo de todos na necessidade de me defender de mim mesmo. Pode parecer filosofia ou uma expressão de conceitos bonitos, mas é a única forma de expressar a realidade mental diante da minha finita sabedoria. Então, já que estamos falando, já que nesse tópico de juízo final e de julgamento final, e todo julgamento tem um veredito, culpado ou inocente. E na teoria de Freud, Freud sempre fala que o que eu reprimo e eu não quero ver sobre mim mesma vai me gerar culpa. Vai me gerar culpa duas vezes. Primeiro, porque eu acho que eu não deveria sentir aquilo, e segundo, porque eu não me permiti sentir. Eu reprimi aquilo, e aquilo vai ser projetado no outro. Então, não tem jeito, não tem jeito de eu projetar essa culpa no outro sem ela continua em mim mesma. Exato. E, Existe um conceito um tanto antigo que fala que eu só atraio as experiências que eu julgo ou que eu coloco como certas e erradas quando eu tenho propriedade. Normalmente, seres que aqui dizem cagam regra são seres que não as cumprem. É um princípio. Às vezes não precisa ser um contexto exposto. Mas em algum ponto do mental eles desejam fazer o que as pessoas fazem, que eles dizem que é errado. sim, e aí eu acho, o que eu notei muitas vezes quando eu observei esse processo em mim, é que eu queria que o outro se controlasse para que se tornasse mais fácil eu controlar isso que eu estou reprimindo, entendeu? Sim, e é notável a sua humildade em expressar tais conceitos. Por favor. É porque se eu quero, é porque eles estão lá, senão eu reprimo o conceito e aí eu projeto nos outros coleguinhas. Pois é.
E Mas quem... usamos de ferramenta e experiência para uma autoanálise alheia. Olha que trabalho democrático. Sim, extremamente democrático. Então podemos falar da evolução, porque assim como no direito a gente está evoluindo, além do formato tradicional do julgamento, onde uma terceira pessoa numa posição de poder vai olhar as provas contra você e você vai ter um advogado de defesa mostrando o seu melhor lado e você vai ter um advogado de acusação Só mostrando um o seu pior contexto, lado. só um contexto. A pessoa que se coloca como juiz não se coloca numa posição de poder. Ela se coloca numa posição de justo. Ela tem consciência, se concebe e expressa sabedoria com base no próprio conhecimento e expõe a justiça diante de fatos expostos. Eu falo devido ao meu trabalho nesse orbe, entende? Não te corrigindo, mas só para dar um contexto mais amplo a quem nos ouve. Mas sim, Sim, existe um sim, no arquétipo, advogado, pois não? sim, no arquétipo completo aquela posição não é uma posição de poder, inclusive porque é um poder outorgado, é um poder que é um direito. Sem aquela outorga, aquela pessoa não pode, a parte de jurisdição da corte, né? Sem aquela outorga, aquela pessoa não tem jurisdição para fazer uma decisão, mesmo que ela seja uma Exatamente. decisão justa. Então temos que olhar o processo todo, mas essa posição da justiça vir de fora, mesmo no direito já estamos evoluindo para outras configurações onde é como se a gente saísse, como é que eu vou dizer? Vamos olhar em uma bolha um pouco menor. Tá. Escolas aí nos Estados Unidos estão adotando sistemas de castigo onde as crianças meditam. Isso explica bem aquilo que você está trazendo. Sim, é um processo. Aliás, nas escolas católicas se usa esse processo há séculos, né? Eles não chamam de meditar, mas você vai sentar e ficar quietinho para refletir sobre aquilo que você fez. Onde a sua consciência expõe o juiz, que alegoricamente é colocado, onde você se entende, se concebe, assim aprende, e seu comportamento não é adequado. A necessidade de um processo de julgamento ante os processos judiciais do homem é apenas um processo externo que instiga o interno, onde no futuro todo o processo vai estar dentro do próprio homem. Eu entendo que você, ante a sua função, compreenda e tenha seus processos que lhe instigam, que lhe apresentam condições de análise que são de suma importância para o nosso trabalho. Mas sempre lembrando que todas as profissões e expressões do próprio homem, onde condições são colocadas no externo, são preparações para que no futuro mesmo conceba e integre as mesmas condições no interno, fazendo de todo como uma sociedade onde o manifesto é conjunto, entende? Agora embolou um pouquinho o meu meio de campo. Na nossa sociedade, o manifesto não é sempre conjunto? Exato, mas o mesmo manifesto conjunto, olhado de uma ótica ampla, pode ser conjunto dentro de cada um em uma ação individual. Consciência. Onde há necessidade de um júri de 35 pessoas, um juiz, um advogado ou vários advogados de acusação, um advogado ou vários advogados de defesa, se faz ante a consciência una do planeta como um processo individual e exposto de dentro para fora no ser, antes de executar um ato onde ele possa ser julgado. Entende? Então, podemos assim dizer, então,
uma evolução do moralismo para mais a cosmoética? Podemos dizer que sim. Existem vários nomes, mas ante ao que significa cosmoética, eu seria ético com o todo, principalmente ético comigo mesmo, diante do amor próprio, me amando e me vendo no próximo. Sim, e Entende? assim deixando o brinquedinho do moralismo para o lado, porque ele já se torna uma brincadeira de uma coisa que eu brincava quando eu era criança. Exato. De cagar regra, é porque Um processo egóico, onde um processo que dá condições para que haja um juízo final. Entende? sim, é porque a palavra juízo tem outro significado, né? Por favor. É porque a palavra juízo tem esse significado de julgamento, de uma coisa do externo, mas eu estava pensando, igual no dente siso, que é chamado o dente do juízo, o juízo ser essa capacidade de autorreflexão e autoconhecimento. Sim. Então, inclusive tem esse termo, você ter cada vez mais juízo, você tem cada vez mais juízo. Isso expressa o conceito onde tudo é dual, tudo é um ponto, e nesse ponto todo se expressa ou para um lado ou para o outro. Todos os termos e palavras podem ser analisados ante a sabedoria de quem vê de uma forma mais fofa. Enfim, eu agradeço a oportunidade e peço escusas por não continuarmos, mas o Não menino estamos, olha, precisa de um momento. sim, já estamos em 1h12, a gente tenta limitar essas coisinhas a não muito mais que 1 hora, por respeito A todos. a todos, para não criar desequilíbrio. Mostrando o juízo. Amém. Amém, obrigada. Quer nos deixar uma mensagem rapidinho e já fica a minha Sim, gratidão. eu sou grato. Sou grato pela oportunidade de ser quem sou e, diante do meu juízo, expressar a minha consciência, com base no instigar de cada um que me ouve ou que me dá o direito de interagir energeticamente. Não há melhor ou pior, não há contexto ou expressão de um saber finito. Diante do mesmo saber, nós tentamos nos basear no ser e, sendo, co-criamos, geramos e somos o todo, macrocosmo. Muito obrigado e até breve. Gratidão.